Olá, estamos de volta com o seu podcast semanal Descomplicando a Estética. Esse é já o episódio número 7, né? Parece, do nosso programa. O podcast que é feito para vocês, né? Profissional de estética, feito com muito carinho e pensando sempre em ajudar vocês no dia a dia. Antes de começar já direto no assunto, né, Cris, tu me permite fazer uma apresentação aqui? Com certeza. Eu até talvez deveria ter feito lá no programa de introdução. Eu acabei deixando algumas informações mais superficiais e até foi de alguma forma proposital, né? Porque eu quero que a gente quer, na verdade, os dois, que o foco seja, na verdade, o conteúdo, né? Não tanto nós como apresentadores do programa ou nós como passado profissional ou coisas assim. Mas também pensei que era importante dar um pouco mais de pessoalidade, que as pessoas me conhecessem um pouquinho mais, então eu vou deixar um pouquinho mais de informação para que vocês me conheçam. Então, para quem já esqueceu, né, talvez, lá do primeiro programa, o meu nome é Gabriel Sérgio da Silva, eu sou formado em Comércio Internacional e em partes pela Universidade de Caxias do Sul. Quando eu digo em partes, é uma grande parte, porque uma partezinha eu fiz lá nos Estados Unidos, em Pittsburgh State University. E eu tenho mais de 10 anos de experiência nessas áreas que a gente conversa aqui, que é administração, gestão, vendas, customer service, estratégia, e em empresas tanto no Brasil como no exterior. Então, até fiquei pensando, né? Um dia a gente é jovem e no dia seguinte parece que já tem mais de 10 anos de experiência no mercado laboral, né? O currículo pesa, né? Em resumo, o Gabriel é o olho que tudo vê dentro da tua empresa. Tudo que tu não enxerga, ele vê. Tá indo em. Até a gente tá com uma aplicação do momento, né? Essa do rosto mais velho. Caiu como uma luva aqui com os 10 anos de experiência, mas vamos lá. O assunto de hoje, eu acho que vai deixar muita gente coçando a cabeça, digamos, né? Vai ficar com aquela sensação de, isso aí acontece comigo, já passei por isso. E eu fiquei a semana inteira pensando numa forma de explicar isso com uma só palavra e eu não consegui. Então eu vou deixar a frase aqui mesmo, né? Que é: eu estou administrando o meu negócio ou só trabalhando? E eu acho que arrisco a dizer que todo mundo já teve essa sensação de trabalhou bastante no dia, né? E chega ali de noite e pensa: se o dia tivesse 50 horas, eu não tinha conseguido realizar tudo que eu precisava ter realizado naquele dia. Então foi pensando nisso que a gente propôs essa ideia, né, de abordar esse tema, para entender um pouco por que acontece e deixar algumas dicas aqui de como a gente pode ir melhorando alguns processos dentro dos negócios de vocês, até para não ser refém dele, né? Cris, até eu acredito que tu já passou por isso, até hoje passa por algumas situações dessa índole, né? E até porque é difícil realmente a gente se desconectar do processo de atendimento e só administrar. E eu acredito até que nem é a ideia também, a não ser que a pessoa realmente goste de uma ou parte ou da outra. Do contrário, essa conexão entre administrar e atender, ela é muito importante no relacionamento com o cliente. Tem coisa que ele vai te contar e alguns feedbacks que ele vai te dar quando tu está fazendo o atendimento, que às vezes tu não consegue pegar na parte de consulta, avaliação, né? Dependendo como o profissional tem isso na sua empresa. Então, conta pra gente um pouco dessa parte, Cris. Olá, pessoal. Então, assim, ó, quando o Gabriel ele veio com esse assunto proposto, eu confesso que eu adorei, tá? Porque eu sei que muitas pessoas vão acabar se identificando com esse podcast de hoje, com esse nosso bate-papo, né? Eu digo bate-papo porque a gente procura trazer de forma facilitada o conteúdo, então, para vocês, né? Durante um tempo eu trabalhei sozinha e eu realmente eu fazia tudo. Então, era no atendimento, né? Tu atendia, tu recebia, tu pagava conta, varria, organizava, tudo isso, né? Então, tu acaba tendo um contato maior com todas as etapas e acaba pegando mais a essência do teu cliente, que muitas vezes tu consegue só no atendimento mesmo, conforme o Gabriel, ele mencionou ali agora há pouco, né? Depois com a entrada, então, das minhas colaboradoras, nós fomos dividindo as tarefas, mas não quer dizer que ainda hoje eu não pegue uma vassoura, que eu não organize um armário, isso tá tudo bem, né? Tem muita gente que pensa, não, eu sou chefe, não vou fazer mais nada, né? Mas eu acredito que tu tem que pensar como equipe, na colaboração total.
né? Muitas pessoas pensam que na estética é um trabalho fácil, que é só o atendimento, só esperar a pessoa chegar e deu. Só que quando eu não estou atendendo, eu tenho outras 1000 coisas da parte administrativa para estar fazendo também. E honestamente, eu confesso que eu não consigo me ver fazendo só um ou só outro, sabe? Só o atendimento ou só essa parte mais burocrática, mais administrativa, até porque eu sempre fui de multitarefa, eu digo, de fazer mais coisas juntas. E conforme a pergunta inicial, então, do Gabriel, eu posso dizer que eu ainda estou mais trabalhando do que administrando, mas vamos evoluindo. Sim, o importante é identificar situações e ir melhorando aos poucos até um ponto onde você, Cris, e as pessoas que estão escutando também, eles se sintam confortáveis e felizes com os resultados, né? Porque aqui eu acho que não tem um certo ou errado, algo do tipo, eu tenho que trabalhar 50% em atendimentos e 50% em gestão, ou estratégia, enfim, isso aí não existe, né? Cada um tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio. A única coisa que eu, e é uma opinião minha, né, acho importante é dedicar realmente algo de tempo para cada um, para cada caso, atendimento e administração, porque tu acaba tendo algumas informações interessantes que o cliente te dá, né? Mas vamos lá, então. Como eu comentei ali na introdução, a situação normalmente é a seguinte: a pessoa trabalha 10, 12, 15 horas de repente no dia, e como eu disse, parece que mesmo se o dia tivesse 50 horas, não dava tempo para fazer tudo, né? Para atender todo mundo e ainda fazer as tarefas administrativas para que o negócio funcione bem e continue crescendo. E aí chega de noite e a pessoa diz, vou escutar o Descomplicando a Estética para dar uma relaxada, né? E aparece o Gabriel dizendo, tem que administrar, tem que fazer fluxo de caixa, tem que criar tabela de controle, tem que fazer funil de vendas, tem que pensar no marketing. Para, né? Eu só queria descansar um pouco e tu veio com todas essas histórias. Mas por que acontece isso de a gente parecer que o dia não dá para tudo, né? E a gente vai abordar alguns casos aqui, dependendo da etapa do negócio de cada um de vocês, e depois vocês comentem com a gente com qual vocês se identificam mais. Um caso que eu acho que é muito natural, não só no mundo dos negócios, mas em quase tudo que a gente começa na vida, é que a gente vai lá, começa algo, as coisas vão indo bem, e a gente acaba entrando no piloto automático. Na parte de estética, por exemplo, a gente tem procura, né, pelo serviço, a agenda vai enchendo, e a nossa única preocupação acaba sendo atender o cliente da melhor forma possível. Não sei se isso acontece contigo também, Cris. Sim, né, pessoal? Essa é uma situação bem frequente, então, para nós que trabalhamos com atendimento ao público, né? Nós pensamos apenas em atender bem o nosso paciente ou cliente, e nós vamos entrando realmente no piloto automático e fazendo o resto. Agora eu falo em resto entre aspas, né? Que são as demais funções que também são muito importantes, quando dá tempo e bem no modo automático. Muitas vezes a gente acaba fazendo tudo isso sem muita atenção, sem personalizar a forma, o contato, né? Daquela burocracia que tu tem que fazer, que muitas vezes inclui o teu cliente nisso, né? Eu, por exemplo, sempre trabalhei de 12 a 14 horas num dia, né? E muitas vezes eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia, conforme a agenda de locação. Mas aí, quando o meu filho, Davi, nasceu, eu me vi obrigada a reduzir essa carga horária. Confesso que foi um choque, né? Só que acaba aumentando a demanda de casa. E eu sei que tem muitas empreendedoras que são mães aqui que nos escutam e que vão acabar se identificando ainda mais com esse meu relato, né? Então, é a vez que nós ligamos o piloto automático para não surtar com uma enxurrada de funções, né? As coisas de casa, mais as coisas de trabalho. Então, o que acontece é que não adianta a gente se matar trabalhando e acabar jogando no lixo a nossa saúde, né? Claro que todos nós precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, ele é vital, a gente precisa, mas também precisamos de saúde para poder usufruir desse dinheiro que a gente ganha, né? Eu acho até que milionário ninguém mais fica. Então, na minha opinião, eu acho que o gerenciamento do tempo com as atividades diárias bem definidas é fundamental para a saúde. Olha só, isso aí é até um assunto interessante, né? A questão da saúde versus o trabalho. Se a gente fizer um programa, talvez falando sobre isso, eu tenho algumas experiências bem legais para contar de primeira mão até. Então, por que acontece isso, né? De a gente parecer que não tem tempo? Eu acho que não acho não, né? Eu tenho visto situações que normalmente as pessoas não planejam os seus dias pensando em prioridades e produtividade. Entra no fluxo do negócio, no piloto automático, né? Vai atendendo e vai embora. Muita gente não faz uma revisão, por exemplo, no dia anterior, de parar e dizer, ok, como que tá a minha agenda amanhã?
que espaços eu tenho disponível, né? E aqui a gente vai entrar na primeira dica que tem relação com isso, que é planejar e explorar ao máximo a agenda de vocês. Para quem tem uma agenda muito cheia, talvez tenha que fazer esse exercício com 2 dias de antecedência ou até de uma semana para outra, né? Dependendo do caso. Mas senta lá e revisa, diz, ok, quais são minhas prioridades? A primeira, claro, sempre vai ser atender o cliente que já está agendado. No nosso negócio, cliente agendado é prioridade número 1. Mas nos espaços que eu tenho disponível, o que eu vou fazer? Se eu tenho, por exemplo, um espaço das 10 às 11 da manhã, qual é a minha segunda prioridade para aquele dia? Tem alguma coisa pessoal por fazer, talvez? Ir no banco, ir na academia? Porque, como a Cris falou, também tem que cuidar da saúde e cuidar da nossa vida pessoal, né? E quando a gente define essa segunda prioridade, ela tem que estar na agenda. Porque o que eu tenho visto também é que a pessoa sabe o que vai fazer, mas não bloqueia a agenda. Então aparece uma outra situação que normalmente nem tem tanta prioridade, mas apareceu alguém assim desesperado por solucionar alguma coisa, a gente corre para tentar resolver, porque parecia mais urgente e não era. Então ter isso bem definido também ajuda a julgar e administrar a urgência de cada tarefa, né? E até parece uma dica muito simples, mas é de surpreender como a gente acaba divagando e perdendo tempo importante no nosso dia por não definir prioridades ou por não ter a nossa agenda bem controlada. E aqui entra outra situação que são as distrações. Quando a gente deixa o nosso dia muito aberto, é normal, acontece comigo, acontece com a Cris, acontece com todo mundo, que sobra um tempinho, a gente vai lá, corre para a rede social, responde uma mensagem, e quando a gente percebe, passou, não sei, meia hora, uma hora, chegou o cliente que estava agendado na sequência, né? E a gente não fez nada de tão produtivo naquele tempo. E aqui, pessoal, nada de errado com redes sociais ou o que for, ou até tirar uma hora para dormir, por exemplo, né? Porque até eu comentei em um programa anterior que é fundamental para os negócios essa presença online, mas a questão é não deixar que isso influencie na produtividade de vocês, ou que tire tempo de uma outra tarefa que tinha uma prioridade mais alta, por exemplo. Então, claro, tu vai lá, dá uma olhada, posta alguma coisa, revisa, mas meio que controlado, digamos, sabendo que tem uma situação para ser resolvida naquele tempo disponível também. E antes de passar para a próxima dica, Cris, como que tu administra a tua produtividade? A minha produtividade tá uma bagunça, né? Mas assim, ó, essa questão de colocar todos os compromissos na agenda, mesmo que não sejam compromissos de atendimento, é bem importante mesmo, porque às vezes tu trabalha com outras pessoas, aí tu não bloqueou aquele horário que tu teria uma tarefa, a pessoa acha que tu acaba estando livre e agenda um cliente, né? Então realmente vira uma bagunça. Mas agora, sério, tá? Eu vou abrir o meu coração, a minha rotina aqui para vocês, tá? Então, o que que eu faço? Eu largo o Davi na escolinha, eu chego na Bio por volta das 8 horas, então, começando pela organização do ambiente do trabalho, isso se a gente não tiver um cliente logo na primeira hora, né? Senão a prioridade vai ser o atendimento. Vou me dividindo entre atendimentos, burocracia, ajudar aqui a escrever o podcast semanal para vocês, tentar estudar, isso das 8 às 11 horas, quando eu pego ele de volta. Estou com ele em casa, então corro respondendo mensagem, dando atenção para ele, tentando concluir o almoço, ou seja, uma mistura de coisas, né? E é aquilo, quem faz tudo acaba não fazendo nada. Deixo ele de novo, então, às 13 horas, na escolinha, volto para a Bio, sigo numa rotina semelhante da manhã até às 17h30, pego ele para amamentar, deixo com alguém, volto para atender. Sim, é uma loucura. Eu sei que tem muitas mães que fazem isso também, tá? E o filho fica aparecendo um porquinho de Santo Antônio para lá e para cá. Mas tudo isso vai passar por uma mudança e uma melhor organização, então, a partir de agosto, porque não tem cérebro nem corpo que resista, né? Isso sem contar as tentativas de escrever uma postagem. E eu digo tentativa porque para a gente produzir uma postagem, produzir um conteúdo, não é simplesmente sentar, abrir o Facebook, o Instagram e escrever o que tiver na cabeça, né? Necessita do estudo, de pesquisa, tem que ter uma coerência, uma linguagem fácil, acessível aos clientes. Não é só botar um assunto qualquer ali na rede, né? Tu tem que pensar até, muitas vezes, em usar gatilhos, outras coisas mais que sejam atraentes ao teu cliente. E o que que eu, no meio dessa minha bagunça, então eu percebo realmente que a minha produtividade acaba ficando bem prejudicada. Então, a mudança será de horário de atendimento, né? Das 8 às 18, bem organizadinho, realizando parte administrativa nos intervalos de agenda, e depois atenção, então, ao Davi, para ter o equilíbrio, né? Entre família, trabalho e lazer.
Com certeza, com a rotina que tu tem, até é difícil tu sentar e se concentrar em uma só tarefa, né? E esses desvios de atenção também são uns sabotadores da produtividade. Mas também, né, tem que procurar compatibilizar a vida profissional com a pessoal. Logo mais o Davi está crescendo também um pouco mais, daí as coisas vão mudando, vão se adequando e tu consegue voltar à tua produtividade de antes, né? E a próxima dica que a gente vai entrar já é de trabalhar de forma inteligente. E antes de abordar esse tópico, eu vou contar um choque cultural que eu tive, né, quando eu cheguei para morar aqui. Logo que eu cheguei, eu notei que o pessoal valorizava muito o famoso esquenta-cadeira, que é aquele cara que passa o dia, aquele cara, aquela pessoa, enfim, que passa o dia sentado na frente do computador, sai sempre tarde e era como se ele fosse o único bom trabalhador, né, esse tipo de pessoa. Inclusive, eu notava que as pessoas enchiam a boca na hora de falar, né? Ah, ontem eu saí às 9 da noite do trabalho. Como se fosse algo bom, assim, né? Deixar a família, amigo, vida pessoal, tudo de lado para ficar dentro de um escritório. E muitas vezes esse esquenta-cadeira, ele nem estava realmente trabalhando ou sendo produtivo. Ele só esquentava a cadeira mesmo. Ia lá, levava a vida, entregando os relatórios aqui, outro ali. Mas enquanto ele estava lá sentado para o chefe ver, estava tudo certo, né? E por que que eu estou contando, entrei nessa história antes de explicar o conceito, né? Porque ele é o contrário de trabalhar de forma inteligente. Então não adianta a gente passar, obviamente a gente não tem chefe, né, no nosso caso, a maioria dos profissionais que nos escutam trabalham de forma independente, mas não adianta a gente passar horas dentro do nosso negócio se não for para ser produtivo. Quando a gente está atendendo um cliente, obviamente a gente está sendo produtivo, mas o que a gente faz nos tempos livres é o que indica a nossa produtividade do dia, né? E trabalhar de forma inteligente é usar ao máximo nossa produtividade para entregar resultados com o menor esforço possível. E isso, claro, vai ser muito relativo de cada pessoa. Tem gente que é extremamente produtiva de manhã, outros de tarde, outros de noite, alguns de madrugada. E quando a gente está falando de tarefas de gestão, de estratégia, onde a gente tem que usar muito a cabeça e pensar, né, o que a gente está fazendo, encontrar essa faixa de horário onde a nossa produtividade é maior para desenvolver essas atividades, vai ajudar muito para a gente chegar ao resultado que a gente quer com menos esforço. Então, ao invés de estar aí tentando forçar o cérebro, né, para que funcione, as coisas começam a fluir de forma natural. E isso também não é que a gente vai sentar e, todo dia de manhã eu sou produtivo. Para mim, pelo menos acontece, em dias que de manhã eu estou muito produtivo, aí de repente no dia seguinte eu não acordei muito legal, daí eu vejo que de tarde eu consigo ser mais produtivo que de manhã, então aproveitar esses espaços que a gente não está tão produtivo para outras atividades que possa forçar menos a nossa cabeça, talvez, né? E outra coisa que ajuda muito na hora de trabalhar de forma inteligente é automatizar ao máximo os processos da empresa, ao ponto de que a gente chegue e diga que qualquer pessoa consegue realizar aquela tarefa. Isso ajuda a reduzir a dependência de você dentro do negócio, reduz a carga, porque deixa de centrar tudo em uma só pessoa, né? Faz com que a empresa também possa tomar decisões de forma mais rápida e libera cada um dentro do negócio para focar no que realmente é importante. Então eu convido o pessoal para que comece a avaliar entre os negócios de vocês, né, que tarefas podem ser automatizadas. Normalmente são situações que se repetem com frequência. Procurem as que levam mais tempo para ser executada e vejam se tem alguma opção de automatizar ela. Ou pelo menos parte dela, de repente algo que demora 1 hora, você consegue passar para 40 minutos com alguma forma de automatização. Tem gente, por exemplo, que faz uma reunião semanal, não, diária. Então, perde 1 hora, perde não, entre aspas, perde 1 hora por dia, porque as reuniões normalmente a gente divaga muito, fica ali, conversa, vá. Então, começa a fazer em meia hora com tópicos, por exemplo. 3 tópicos, 10 minutos para cada tópico, por exemplo, né? E aí começa a ser muito mais produtivo e tu fica com meia hora a mais para aproveitar em outra coisa. Então, mais ou menos essas poderiam ser umas situações que ajudam na hora de aumentar a produtividade e sobrar mais tempo, né? Vê só, né, pessoal? O Gabriel sempre vem com umas ideias muito geniais para a gente conseguir aumentar a nossa produtividade e reduzir o tempo, né? Eu confesso que eu sempre fui uma pessoa bem matinal e mesmo agora, com o sono mais prejudicado, eu sinto que o meu melhor momento do meu cérebro ainda continua sendo de manhã. Parece que eu tenho uma maior clareza de raciocínio, então, para fazer coisas mais burocráticas, eu acabo utilizando esse período mesmo, né? Mas ouvindo, então, as colocações do Gabriel aqui acima, eu
percebo que eu tenho um perfil muito centralizador, o que pode ser bom por um lado, mas que acaba me sobrecarregando muito, né? E quando a empresa ela tem colaboradores, a automação de algumas tarefas, a implantação de POPs, por exemplo, que POPs é um procedimento operacional padrão, onde que todo mundo que pegar aquele material que chegar na tua empresa vai saber como executar aquele procedimento, né? Então, a implantação dos POPs para todas as atividades da clínica, o treinamento contínuo do pessoal, são atividades que vão ajudar muito a não sobrecarregar somente o cabeça da empresa, digamos, ou somente o gestor, uma pessoa só. Outra coisa é ter um funil de vendas, entendendo em qual etapa o teu cliente se encontra, para saber como é que tu vai posicionar as coisas para ele, um sistema que te lembre das atividades que tu precisa estar realizando, também vai ajudar muito na organização e a melhora da tua produtividade. Tudo isso, claro, que eu estou falando para vocês, porque eu ainda estou em fase inicial, em fase de implantação aqui na Bio, né? Não é uma mudança que tu vai estar promovendo da noite para o dia, mas nesse período que a gente está fazendo, eu já percebo o quanto que tem me ajudado a economizar tempo. É um processo um pouco mais lento, né? Porque não depende só das mudanças que a gente propõe dentro do negócio, mas também precisa de uma mudança de pensamento da nossa parte, de entender o que a gente quer fazer e como a gente vai automatizar ou melhorar os processos, né? Então, por isso que ela demora um pouco mais para ser implementada. E muitas vezes entra a parte de clientes também que a gente tem que ir adaptando. Mas vamos deixar o programa um pouco mais dinâmico, Cris. O que a gente pode falar, por exemplo, sobre acumular todas as funções? Até tu comentou no programa, acho que foi lá no começo, na gestão dos números, que no começo é bem difícil. Até tu comentou agora também nesse programa, a gente é um para tudo, para atender, para limpar, para organizar, é o famoso exército de uma pessoa só, né? Então, o que a gente pode pensar ali nessa parte de acumular todas as funções, desculpa? Não tem problema. Pois é, né, Gabriel? Então, é que é um assunto que volta e meia a gente acaba batendo nele, né? Porque é a realidade. Então, pode até ser o sonho de muitos profissionais, mas a maioria que se forma não consegue já abrir uma clínica com secretária, com colaboradores para limpeza, para organização do ambiente, colaborador para os atendimentos. Então, quem recém se forma acaba sendo um para tudo, né? A pessoa tem que fazer tudo mesmo do início ao fim. O que eu acho ruim, que é o meu exemplo, é que a pessoa acaba ficando tão acostumada a colocar a mão na massa para fazer tudo, onde que mesmo com a entrada com os colaboradores, com o passar do tempo, a pessoa continua fazendo tudo e acaba encontrando dificuldades em delegar algumas funções que podem e devem também ser delegadas a fim de aliviar, né, uma pessoa só, não ficar centralizando tudo, como eu falei, né? Então, o que a gente encontra hoje na atualidade são profissionais extremamente sobrecarregados, cansados e com a produtividade muito prejudicada, até em função de uma pequena mudança de atitude. A gente sabe que não é fácil fazer a mudança dos hábitos, mas muitas vezes ela se faz necessária. É nesse ponto que eu queria entrar. Tem muita gente que escuta a gente que é independente, trabalha sozinho, mas tem bastante gente que já tem uma estrutura montada. E tem pessoas que trabalham com eles. E a grande maioria das vezes, esse acúmulo de funções acontece porque a pessoa tem dificuldades em delegar. Delegar funções como tu realmente estava comentando. E são vários os motivos pelos quais ela pode ter essa dificuldade. Mas acontece muito de a pessoa não ter confiança de que a outra vai entregar um trabalho com a mesma qualidade que se fosse feito por ela mesma. E nas oportunidades que eu tive de vivenciar esse tipo de situações, salvo exceções, eu acho isso um erro. Porque se a gente tem um bom programa de treinamento e acompanhamento das pessoas que trabalham conosco, essas pessoas geralmente entregam um trabalho com a mesma qualidade ou até melhor que a gente. E outra coisa que acontece também é da pessoa ter perdido a confiança. Passou uma vez talvez um trabalho para outra pessoa, né? E essa outra pessoa não atendeu um standard de qualidade, um padrão de qualidade que a gente estava esperando e ficou meio que marcado, né? Pode acontecer, mas primeiro a gente tem que ver por que aconteceu. A gente tem que pensar se a gente deu um tratamento adequado para outra pessoa, se a gente mostrou e estabeleceu bem qual é o nosso padrão de qualidade que tem que ser seguido, se realmente o trabalho que a pessoa entregou não foi bom ou a gente que está julgando de forma muito estrita, porque também entra o nosso estado de ânimo, né, e emoções nesse julgamento. Mesmo se a gente perceber, a gente acaba, de repente, naquele dia não estava muito legal e acabou julgando uma coisa de forma não tão correta como deveria ser. Tu não acha isso, Cris?
É verdade. E pensando agora, ainda mais quando é um monte de mulher que trabalha junto, a gente tem questões hormonais envolvidas, então tudo isso é muito verdadeiro, né? Eu acho bem importante a gente ter a padronização dos atendimentos, porque o teu cliente ele vai acabar buscando isso, né? Onde que ele chega na tua clínica, independente de quem for atender ele, dentro da tua clínica, vai ter um padrão, ele sabe o que vai estar acontecendo, né? A gente sabe que igualzinho um ao outro ninguém faz, porque cada pessoa ela tem a sua personalidade, ela tem as suas particularidades. Mas como eu mencionei antes, então criar um POP dos atendimentos vai ajudar a uniformizar. A cliente vai chegar, ela vai saber como que vai ser feito, independente de quem for atender ela, pode ser o profissional A, B ou C, né? A profissional, claro, ela pode além daquele pop, né, e além do padrão, e dá o seu toque especial, o seu diferencial, acaba sendo um agrado que muitas vezes é o que fideliza a cliente dentro da clínica, né? E quanto às demais atividades, eu acredito que orientar e delegar realmente seja algo muito importante. Mas eu acho que é igual à maternidade também, onde que eu aprendi muito, né? Onde que a gente acaba tendo que reduzir as expectativas sobre os outros, que isso ajuda a criar uma harmonia no ambiente e não surtar, né? Porque às vezes tu fica esperando, a pessoa até deu o seu melhor, deu o melhor dela. Né? Pode não ser aquele melhor que tu espera, mas então a gente tem que ponderar isso, né? A gente espera que os outros sejam como nós, só que isso não existe. Cada pessoa tem a sua personalidade. Sim, a gente sempre quer ter os melhores resultados possíveis, né? Mas também se a gente ficar com a corda esticada o tempo inteiro, uma hora ela vai arrebentar, né? Então, tem que estabelecer alguns padrões, treinar e depois dar liberdade para que as pessoas possam entregar o melhor delas, né? E depois de fazer todas essas avaliações, então a gente estava comentando que aí entra a questão principal do programa. Será que eu estou administrando o negócio ou estou só trabalhando? Estou cuidando da gestão ou estou me preocupando só com a minha agenda de clientes do dia seguinte e eu me dou satisfeito quando chego no final do dia e atendi todo mundo? Será que eu não consigo cuidar da gestão por falta de tempo ou porque eu não estou me organizando para fazer isso? Ou porque eu não estou sabendo delegar funções e automatizar processos para que o negócio não seja tão dependente de mim? O que tu Eu acha, acho que Grace? tu, eu penso, na verdade, de que tudo é uma questão de prioridades, né? Todos nós temos as mesmas 24 horas durante um dia, então como que eu estou dividindo essas minhas 24 horas entre trabalho, entre família, entre lazer, e todas as atividades que a gente tem, né? Claro que todos nós temos distrações e alguns desvios de atenção no meio de um dia, né? Mas é importante se planejar, se organizar, seja na vida pessoal como na profissional, para ver um equilíbrio. Ninguém consegue ser 100% só um deles, não dá para ser 100% trabalho e nem 100% só lazer, por exemplo, né? Tem que haver um equilíbrio. Eu confesso que eu tenho aprendido muito, então, com a entrada da consultoria do Gabriel, isso eu já falei em outros programas, eu repito aqui, né? Porque eu sou uma pessoa técnica, ele é uma pessoa da visão, da gestão, da administração. Então, é o que faltava, é o que casa bem, né? Então, o Gabriel entrou com a consultoria aqui na minha empresa. Não está redondinho ainda, né? Como eu gostaria, a gente sabe que é um passinho de cada vez, até em função da minha gestão de tempo, né? Mas eu tenho certeza, então, que logo a gente chega lá, né? E aquele milagre que muitos perfis acabam tentando vender, que a gente vê seguido pipoca aqui no meu Instagram também, infelizmente não existe, né? São, às vezes, perfis de consultoria que eles te vendem, nossa, um milagre que tu vai trabalhar 4 horas por dia e enriqueceu. Não existe. O que realmente existe na área da estética e todas as outras áreas também é dedicação, é organização e um trabalho de formiguinha, um dia depois do outro, passinho por passinho, até chegar realmente no seu objetivo. Eu tenho visto muitos desses perfis e às vezes eu até fico chateado porque, né, enfim. Mas não vou entrar nessa polêmica, pelo menos não nesse programa. Vamos lá. Pensando em tudo isso, né, tem uma frase bem legal que aparece no meu Instagram, de repente, até fui procurar de quem que era, eu encontrei sendo do Lewis Carroll, que foi, entre muitas coisas, ele foi, enfim, escritor, pensador, pintor, né, matemático, mas ele está classificado como um pensador. Se não for dele, alguém souber a autoria correta, me corrijam, por favor, que no próximo programa eu comento. Mas a frase diz mais ou menos assim, que se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E quando a gente não, e pensando nisso, levando isso para o nosso negócio, quando a gente não está preocupado em gerir o nosso negócio, essa frase cai como uma luva, né? Porque a gente não tem ideia de onde a gente está indo,
E mesmo que a gente saiba onde quer chegar, a gente não tem a mínima ideia de qual caminho está tomando e nem se esse caminho vai nos levar até lá ou não. Então, imagine a gente coloca uma meta assim, né? Ah, eu quero vender 500 mil reais por mês. Ah, legal, bacana, né? Uma meta bem definida, ambiciosa e tudo. E aí tu entra e começa a fazer umas perguntas, tá, e quanto você vendeu no mês passado? E no mês anterior? E lá em janeiro? E quanto você vendeu por cada tipo de serviço, por exemplo? Ah, não sei exatamente, né? Teria que entrar e ver esses números. Pois é, então como é que você sabe quanto falta para chegar na sua meta, se o que você faz hoje vai te levar até lá ou não? Então, por que que eu entrei nessa partezinha dessa frase, dessa explicação? Porque para explicar um pouco da importância de a gente dividir, priorizar e cuidar do nosso tempo para poder fazer todo esse trabalho também de gestão e estratégia no nosso negócio. Então, claro, fazendo alguns ajustes de agenda, trabalhando de forma inteligente, e automatizando processos, definindo as prioridades, eu acredito que dá para trabalhar e administrar o negócio de forma mais tranquila. Com certeza, acho que dá para ter uma tranquilidade ali no negócio, né? E até tem uma outra frase que eu não busquei, não sei quem é o autor, o autor dela, né? Mas que eu vejo muito é que nenhum CNPJ vale um AVC. E ela é bem verdadeira, né? Porque quantos empresários nós vemos por aí que já estão surtados apenas por não ter uma organização da sua empresa? Tu senta lá para falar com a pessoa, ela só te joga problemas, 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 mas ela não consegue então organizar os problemas que ela tem para procurar achar uma solução para cada um deles, né, a fim de ter uma organização. Então, ter uma meta é o mínimo que a empresa precisa. Ah, nossa, vender 500 mil até eu estou querendo, né, fico feliz da vida. Só que o mais importante é saber qual caminho que tu vai percorrer até chegar e alcançar a tua meta. Sim, olha o que é as coincidências da vida, né? Porque eu não tinha visto essa frase antes e justo hoje de manhã, nos meus 15 minutos de ócio antes de levantar da cama, ela apareceu para mim quando eu tava, enfim, navegando lá no Instagram e vendo algumas coisas. Então, e até pensando Eu, nisso, sim. eu digo que é o algoritmo do Google, ele está escutando, ele sabe tudo o que a gente faz. Pois é, já me falaram isso, que o celular escuta a gente. Eu ainda não consigo acreditar aos 100%, mas eu também não duvido. Não, e até não só quem trabalha de forma independente tem um negócio também. Eu já vivi essa experiência sendo trabalhador de uma empresa e também nenhum cargo e status não vale um AVC, né? Então, abrindo um pouco o programa e pensando que outras pessoas podem estar nos escutando, que também sirva de alerta para começar a repensar o que a gente está fazendo da vida, né? Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima semana, obviamente, vamos estar de volta. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplanet.com. Um abraço e até a próxima. Tchau, Cris. Tchau, Gabriel, pessoal. Até a próxima. Quem tiver alguma dica de podcast que gostaria de estar ouvindo por aqui, é só deixar lá pra gente através do direct no Instagram. Até mais.